Santana do Araguaia, no sudeste do Pará. Terra de muito gado, está virando a mais nova fronteira agrícola do país. O assunto é destaque na série de reportagens especiais que a revista AgroDBO começou a publicar nessa edição do mês de fevereiro. E para falar sobre isso, hoje aqui comigo um dos editores da revista, José Augusto Bezerra, o Tostão. Tostão, como que essa região, com uma pecuária tão tradicional, acabou virando uma nova fronteira agrícola? Na verdade é o seguinte, Maruza, essa região, como uma vasta região do norte do país, foi colonizada na década de 70 por incentivo do governo militar. Por uma questão de estratégia, eles queriam ocupar a região, então eles apoiaram, por exemplo, grandes projetos de criação de gado, criação extensiva de gado. Então grandes empresas foram para lá e compraram extensas áreas de mata, desmataram para criar gado. E aí como que ela virou uma fronteira agrícola? Então, aconteceu o seguinte, teve um produtor do Paraná, chama Rodolfo Schlatter. Ele conheceu a região, foi lá, fez uma visita e apostou que ali poderia ser também transformado numa região produtora de grãos. Na época foi uma coisa interessante, isso foi em 2002, e foi algo interessante porque muita gente falou, esse camarada é louco, aqui é área de gado, não é área de lavoura. Foi bastante ousado. Bastante ousado. Então o que ele fez? Ele comprou, acho que, sei lá, milhares de hectares também, porque a terra então era muito barata, porque são várias extensões, comparativamente a outras regiões produtoras de grãos, era bem barato. E ele abriu inicialmente, acho que 500 hectares e plantou soja. E começou a dar muito resultado. Aí, quer dizer, outros agricultores de outras regiões, inclusive da região dele de origem, que era do Mato Grosso do Sul, ficaram sabendo e começaram a ir para lá. Então, aos pouquinhos, os agricultores começaram a ir para lá, começaram a comprar terra, principalmente pastos degradados, porque já tinha muito, e começaram a plantar soja. E que culturas têm dado bons resultados ali? Justamente os grãos? Na verdade, grãos, mas basicamente soja, porque é mais ou menos o carro-chefe. Ali a região fica no sudeste do Pará, no Vale do Araguaia. O centro é o município de Santana do Araguaia. O pessoal do centro-oeste está investindo muito em logística, por exemplo, pleiteando construção de estrada, o próprio governo está construindo a BR-116, asfaltando a BR-163, desculpa. Então tem projetos de construção de ferrovias, quer dizer, o futuro aquela região vai crescer muito mais, porque em termos, digamos, de estratégia, de logística, está muito, por exemplo, é melhor você, do ponto de vista do produtor do centro-oeste, você escoar a produção agrícola pelos portos do norte do Brasil, rumo aos Estados Unidos, a Ásia, Europa, etc., do que os grãos saírem de caminhão até o sul, Paranaguá e Santos, e dar a volta toda para chegar lá. É muito mais barato. Além disso, quais são as dificuldades enfrentadas ali na região? A dificuldade básica dele e dos outros que chegaram é mais assim, porque, por exemplo, a região é área de mata, é área de floresta. Então, abriram para formar pastos e essa área de lavoura foi feita em cima de pasto degradado. Então, tem várias diferenças do ponto de vista de solo, de nutrição. Por exemplo, tem várias regiões, uma grande parte da região lá é acascalhada. Então, quer dizer, os pesquisadores que foram para lá, na esteira dos agricultores, começaram a desenvolver pesquisa para poder pra pegar exatamente as diferenças, para acertar o manejo. Aqui tem que plantar mais assim, assado, aqui tem que botar mais adubo, aqui menos, aqui mais fertilizante, enfim. Tem algumas diferenças em relação ao centro-oeste e sul do Brasil, que são regiões já tradicionais da produção agrícola. Agora, a matéria de capa da revista dessa edição de fevereiro traz como título aqui, ó, Lagarta Maledeta, né? Isso. O foco da reportagem é justamente sobre as lagartas ou é sobre a safra em geral de grãos? A matéria em si é sobre a safra. Por exemplo, tradicionalmente, a colheita começa em Mato Grosso, que é o principal estado produtor de grãos, principalmente soja. Então, a gente foi fazer a matéria sobre a colheita, início da colheita lá. Aí a gente descobriu um fato curioso, que foi o seguinte, isso foi bem localizado, ainda não é genérico, pode até acontecer em outras regiões, mas foi bem localizado. O pessoal, por exemplo, nesses últimos anos, em várias regiões do Brasil, ficou aí apavorado para tentar controlar e combater a helicoverpa armigeira, que é uma praga que até recentemente ninguém sabia o que era e que tem causado prejuízos enormes para a lavoura brasileira. Então, quer dizer, fizeram um monte de coisas, acertaram, botaram um manejo legal e conseguiram controlar relativamente bem a helicoverpa. De repente, quando eles se deram conta, eles viram digamos, populações intensas, grandes concentrações de outra espécie de lagarta já conhecida, a falsa medideira, que é uma lagarta que já existia, mas assim, primeiro, não em grandes concentrações, e segundo, ela chegava, quer dizer, ela atacava a lavoura no final da safra, agora ela atacou no início, quer dizer, o pessoal resolveu uma e teve outro problema, entendeu? Quer dizer, foi mais ou menos isso. Então a gente acabou destacando essa história da lagarta,
pelo inusitado e agora, o que nós vamos fazer? Muito obrigada, Tostão. Lembrando que essas são apenas algumas das diversas reportagens que podem ser encontradas na edição de fevereiro da revista AgroDBO. Maruza Trevisan para o portal DBO.